A paz do Senhor, querido. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, mais um domingo que nós estaremos prestando esse culto ao Senhor. Hoje vai ter uma data até especial. Primeiro porque é ceia. E segundo, porque é o domingo que costuma chamar domingo de aleluia, ou que se comemora o dia da ressurreição de Jesus. Sexta-feira foi chamado Sexta-feira Santa, que é o dia que comemora o dia que Jesus foi crucificado. E hoje é comemorado em todo o país que se diz cristão a ressurreição de Jesus. Então vamos orar para a gente ler a palavra do Senhor e fazer o ato que temos que fazer em memória do Senhor. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, por esse momento, por essa hora que nós estaremos junto com meus irmãos, nos preparando para ceiar. Que o Senhor esteja conosco, nos dando a tua direção, a tua orientação. Pai, vem falar conosco, vem ministrar em nossos corações a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que tudo que fizermos aqui seja para a glória e honra do teu nome. Assim nós te exaltamos e nós te glorificamos, para a glória do teu nome. Repreende todo espírito roubador da palavra, todo ladrão, todo desassossego, todo mal que está na vida atuando em meus irmãos. Seja repreendido nesse momento. No nome de Jesus, que haja paz, tranquilidade, paz de espírito, para que possamos meditar na tua palavra. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, que nos diz assim, João capítulo 6, versículo 48 em diante. João capítulo 6, versículo 48 em diante, nos diz assim, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Então aqui nos diz Jesus Cristo falando dele mesmo. E ele começa a falar que ele é o pão vivo. Eu sou o pão da vida, ou o pão vivo que desci do céu. O pão da vida. Todo mundo sabe o que é pão. E Jesus aqui usa uma linguagem que praticamente é uma linguagem mundial.
conhecimento de todos, que é o pão. Claro, você pode até encontrar, mas são poucas as pessoas no mundo que diz que não gosta de pão. Talvez seja a comida mais desgustada no mundo. A que mais se come deve ser o pão. E Jesus aqui se intitula o pão da vida. Por que o pão? Ele está falando de alimento que sustenta, que fortalece. E ele diz que ele é o pão que desce do céu. Então ele começa nos dando uma lição, nos diz assim: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então ele começa dizendo que, pegando um exemplo, talvez alguns que não conhecem pouco a Bíblia, quando ele fala esse maná no deserto, é quando o povo de Israel saiu do deserto e, como era um deserto, não tinha alimento. Aí Deus mandou o maná, que a Bíblia chama de pão dos anjos. Mandou o maná para alimentar o povo de Israel no deserto. Aí Jesus fala assim: vocês comeram maná lá no deserto e morreram, mas esse pão da vida, vocês nunca morrerão. Aí as pessoas ficaram escandalizadas. Como pode isso? Mas ele estava falando de maneira simbólica e também espiritual. O que é isto? Porque o pão que nós comemos no dia a dia, a gente vai perecer. Esse pão, a gente depois espelha ele para fora. É o normal. Entra e depois nós jogamos para fora. Então Jesus estava dando um exemplo, que ele é o pão vivo. E que o povo, infelizmente, naquela época, estava rejeitando o pão vivo, dando mais preferência o pão que perece. E assim também é nos dias de hoje. As pessoas valorizam tudo na vida: seu carro, sua casa, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seus bens, mas fica apegado naquilo, como que aquilo é seu porto seguro. E Jesus comparou: olha, vocês comeram pão e pereceram, seus pais comeram pão e pereceram. O que é isso? Todos os nossos bens que possuímos aqui na terra, alguns mais, outros menos, mas são perecíveis. A comida é perecível, tudo é transitório, tudo é passageiro. Fama é passageira. Eu sempre, quando estou trazendo uma palavra, eu trago um exemplo do dia a dia, porque todos nós ficamos sabendo das coisas, as maiores notícias que ocorrem no nosso meio, então eu sempre trago um exemplo. Agora, essa semana mesmo, como tem acontecido diariamente, mais um famoso foi embora, conhecido de todos. Você sabe quem é. Mais um famoso foi embora. Quer dizer, a fama passa, o dinheiro passa. E Jesus falou: vocês comeram pão no deserto, o maná, seus pais, e pereceram. Quer dizer, às vezes a gente luta para conquistar alguma coisa. Não é errado lutar, mas fica com a fã daquela conquista, aquilo vira quase um Deus para a vida dele ou dela. É o centro número um, aquela busca incessante. Mas esquecemos de buscar o reino dos céus. Eu sei que ultimamente eu tenho levado vocês
a pensar mais no reino. Porque eu tenho chegado à conclusão, querido, era muito fácil eu aqui pegar, entrar por um caminho da prosperidade, e tudo vai dar certo, do oba-oba. Mas, ultimamente, eu tenho pensado, tenho visto a vida, que não é para a gente nos amedrontar, ficar cabisbaixo, ou abandonar nossos projetos. Não é isso que eu quero dizer, nada disso. Isso aí faz parte do ciclo da vida, você crescer, querer multiplicar, querer dar certo. Seria errado se você não tivesse essa intenção. Mas eu quero mostrar também que muitas vezes, por buscar, por querer, a gente vai esquecendo o nosso lado espiritual. E a Bíblia diz que, falando aqui, que seus pais comeram maná no deserto e pereceram. Eles viram as coisas, viram as bênçãos, participaram. E quantos de nós, querido, fomos criados na igreja, filho de crente, foi criado na igreja, comeram maná, participaram das bênçãos e morreram espiritualmente. Deixaram as coisas de lado. Quantos crentes, no meio dessa pandemia toda que estamos vivendo, era um momento, eu não estou dizendo aqui querendo ser mais santo do que você, não. Mas era um momento, querido, de você se separar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais sua televisão, deixar um pouquinho mais seu celular, deixar mais um pouquinho as coisas que te roubam o tempo, para buscar mais as coisas do Senhor, se concentrar mais. Parece que eu estou sendo repetitivo nos cultos que eu estou fazendo, mas eu não sei, eu não estou querendo ser mais espiritual do que ninguém, mas eu sinto que o Espírito me leva para essa área. Quando eu sento aqui para fazer o culto, eu sinto o Espírito me levando para essa área. Não, parece que eu estou sendo repetitivo, mas é momento de uma reflexão. Eu tenho chegado à conclusão que você não está precisando de uma mensagem linda, bem colocada, uma mensagem que você diz, supimpa, que mensagem, que pregador. Não. Isso é bom, mas não tem influência muita coisa não. Se eu conseguisse te levar um quebrantamento, eu me daria como satisfeito, meu trabalho realizado. Um quebrantamento, uma santidade. Um desejo de chegar mais perto do Senhor. Não queria que você ouvisse quando acabou, desligou o celular ou a televisão. Já gostei. Muito bem, like. Mas, claro, se você botar, me anima, até para me ajudar a continuar, se eu estou no caminho certo. Mas eu creio que é o Espírito Santo me impulsionando. Irmão, bota a sua vida no altar. Eu parece que estou sendo repetitivo, não é velhice não. Mas é hora de a gente começar a deixar algumas coisas que nos amarram e comer desse pão vivo que desce do céu, se alimentar verdadeiramente dele. É hora de você parar de ouvir muitas vozes,
muita televisão, muito WhatsApp. Ah, você não vai ouvir, nem ver? Longe de mim dizer isso, que eu também vejo e ouço. Mas excessivamente. Para entrar no seu silêncio com Deus. Entrar na meditação da palavra com Deus, na oração. Parar alguns momentos. Se fechar você e Deus, para que esse pão que desceu do céu possa te alimentar. Esse pão é um alimento que ele vai muito no secreto. Não é o pão da padaria que está lá exposto, não. É aquele momento que você se fecha com ele. Querido, o mundo está apavorado. Brasileiros estão desesperados. É todo dia uma notícia. Todo dia 3.000 mortos só dessa doença, fora as outras, coração e derrame, essas coisas normais de câncer, e por aí afora. Esse não é computado. Só dessa doença que nós sabemos é 3.000 mortos por dia. O que você está esperando, meu filho? Para se desligar um pouco desse mundo, comer desse maná que desceu do céu, esse pão que viu. A única rocha forte, firme, porto seguro, que nós podemos nos apoiar e nos firmar nesse momento, é só Jesus. Nada mais nós podemos se firmar. Tudo que se tentar se firmar hoje é pau podre, que não dá garantia em nada. Nada, nada, nada. E Jesus está dizendo aqui, eu sou o pão vivo. Seus pais comeram maná e morreram, mas em outros países está dizendo, se vocês comerem, vocês vão ter vida. Mas vida, que vida é essa que ele está falando? Querido, eu chamo a sua atenção. Hoje é domingo, chamado Dia da Ressurreição, domingo de Páscoa, que Jesus ressuscitou. Olha bem, porque Jesus, sexta-feira, foi comemorado, como eu falei, em todos os países que se diz cristão, a morte de Jesus, e hoje comemora a ressurreição. Qual é a causa, o porquê? Não é o coelhinho, não é o ovo de Páscoa, não é o comer peixe, não é o comer canjica, nada disso. Por que ele veio? Porque nós estávamos condenados ao inferno. A Bíblia nos diz que todos nós estávamos perdidos. Mas Deus deu amor. João 3,16 nos diz que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça. Perecer aonde? É morrer e ir para o inferno. Ah, mas inferno, meu irmão, o inferno existe. Ah, o inferno é aqui, não, irmão, essa vida é boa. Quem está vivendo com maior dificuldade, comparando ao inferno, ele ainda está no céu. A vida pior que ele possa ter aqui nessa terra. Que eu não sei que é o pior, quem tem a vida pior nessa terra. Comparando com o inferno, ele pode dizer, de maneira comparativa, ainda é o céu. Olha bem, para você ver, ter ideia que tem gente aberta que sofre aqui nessa terra. O inferno é coisa de dores, horrores dia e noite.
A Bíblia diz que a morte nunca vem mais no inferno, mas há sofrimento no meio dos demônios, urro de dor e de sofrimento. Vale a pena a gente abandonar Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, por qualquer outra coisa. Que o Espírito Santo abra seu entendimento, porque você já viu falar isso tantas vezes. Tem crente que já está enfastiado, exausto, de tanto ouvir essa mensagem. Mas eu vou continuar falando, porque ela é muito séria para você, não para mim também. Porque quando eu falo para você, eu estou me ouvindo também. Não vale a pena, querido, nenhuma conquista nessa terra, se nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito está correndo risco de se perder. Não vale a pena ter conquista nenhuma, dinheiro nenhum, relacionamento nenhum, se isso está passando em perigo a nossa salvação eterna. Bem nenhum, aplauso nenhum, usufruir de prazeres nenhum, se isso nos leva a arriscar nossa salvação eterna. Querido, para que existe igreja? Igreja não é para ter número quantitativo ou número de membros, quantas cabeças tem, quantas pessoas. Isso é bobagem, querido. Igreja não é para saber se está cheio ou vazio o número. Qual é a mensagem que tem que se pregar, principalmente na igreja? Não é como te ensinar a prosperar, te ensinar a comprar carro, te ensinar a comprar casa, te ensinar a passar em faculdade, te dar estratégia espiritual para ser bem sucedido. Esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é para dizer para você e para mim que existe céu e inferno. Se eu não me converter e manter em santidade, eu me perco. Eu posso estar falando aqui, mas não me dá garantia nenhuma. Se eu levantar daqui, viver uma vida de pecado lá fora. Ah, mas eu vou me consertar amanhã, depois eu me conserto. Meu amigo, no meio dessa pandemia toda, não precisa mais mostrar para você quanto a vida é passageira. A Bíblia já dizia, mas agora a gente vendo com os olhos nus. Pessoas que estão em casa uma semana antes, bem, trabalhando, fazendo seus afazeres diários, aí começa uma tossinha, uma garganta inflamar, uma dor de cabeça, um espirro ou qualquer coisa. E um bocadinho começa uma febrezinha, uma falta de ar. Às vezes uma semana já não tem mais jeito. A gente está vendo isso diariamente. Há mais tempo para a gente esperar. Ah, eu vou me consertar, vou me acertar. O anjo do Senhor, quando eu falo isso, não sou eu não, o anjo do Senhor está dando um recado para a gente. Precisa mais recado do que esse? A morte rodeando o nosso país, a morte rodeando nossa nação, rodeando nossa casa, nossos vizinhos, nossas igrejas. Quantos pastores têm morrido? Numa dessas lives eu falei e vou repetir. O pastor presidente que era da igreja que eu me batizei, que era o pastor presidente atual, não era o pastor que me batizou, mas que era o pastor atual.
morreu de Covid há pouco tempo atrás. Pastor. Fora esse, quantos têm morrido? Quando a gente sabe de pastor, quantos membros estão morrendo? Não é só crente que está com a vida fora do altar, não. Crente consagrado, homem de Deus, mulheres de Deus, tem partido. Você vai ficar de bobeira, sem botar sua vida no altar. E ele está dizendo, eu sou o pão vivo que desce do céu, coma desse pão. Vou falar uma coisa para você que serve para mim também. Irmão, se a gente parasse um pouco, pensasse a eternidade, como que é. Imagina daqui 1000 anos, a pessoa está no inferno. 10.000 anos, 100.000 anos, a pessoa continua no inferno sofrendo, passando dores, gritos de horrores, e nunca mais pode sair de lá. E só lembrando a oportunidade que teve, mas ele não pode sair e buscar a segunda oportunidade. Então, que nessa oportunidade nós possamos agarrar, ser mais crente, ter mais uma vida com Deus, comer desse pão que ele diz aqui, ó, que eu vou ler no versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. E eu sou o pão vivo que desce do céu, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então ele está dizendo, para que todo aquele comer não pereça, sinal, quem não comer desse pão vai o quê? Vai perecer, esse é automático. Sinal que ele está falando, quem não comer desse pão, que é Jesus, vai perecer. A voz dele não é mentiroso. Ele não mente. Tudo que ele falou se cumpre e vai se cumprir. Ele não é esses profetas que falam coisas que Deus não mandou falar e não acontece. Não, querido. O que a Bíblia fala, ela vai acontecer ou já aconteceu. Então ele está dizendo, ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem comer dele viverá eternamente. Isso, como eu falei, quer dizer que pessoas que não comer desse pão, não vai viver como? Vai morrer eternamente. Mas bom seria se morrer, acabou e sumiu, como algumas denominações falam. Mas não é assim não. A Bíblia diz que segue ao juízo. E depois de ser julgado, é lançado no inferno. E depois o inferno vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, e toda a eternidade. Mas umas denominações diz que depois acaba, vai ser extinto tudo. Não é assim que a Bíblia diz, não, é a invenção de homem. Não é a palavra de Deus diz, por século dos séculos, o sofrimento. E aquele que comeu o pão vivo, que aceitou Jesus, deixou esse pão vivo viver nele, vai gozar eternamente com o Senhor. Escolhe hoje, querido. Viver uma vida totalmente para o Senhor, ou viver uma vida sem levar a sério, sem estar comprometido. Não estou dizendo comprometido com a igreja, não, comprometido com o Senhor, com a palavra. A palavra te alimenta diariamente, ela é pão vivo. Você ora secretamente, Deus te alimenta, fala com você. Então, nesse domingo, que é o dia da ressurreição, hoje se comemora
a nossa alegria. Por quê? Porque Jesus veio para morrer mesmo. Havia um propósito de Deus Jesus morrer. Como foi na sexta-feira chamada Santa, comemorou o dia da sua morte, mas havia um propósito de ele morrer. Porque se ele não morresse, se ele não viesse e não morresse, nós não seríamos salvos, todos nós estávamos condenados ao inferno. Porque quando Adão caiu, todos nós caímos em Adão. Todos nós estávamos condenados. Então precisava Jesus vir para pagar o preço por nós do pecado. E ele pagou já o preço aonde? Na cruz do Calvário, com a sua morte. Que está lá em Isaías 53, que diz que ele, vou só ler rapidinho, que eu não quero demorar muito. Isaías 53. Nos diz assim, que quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Olha bem, eu vou parar um pouquinho. Olha como que ele viveu. Você já passou por rejeição? Dói, não dói? Olha, ele foi o mais rejeitado entre os homens, sendo filho de Deus. Tudo isso por você. Você já sofreu bullying? Passou rejeição no emprego, na rua, em casa? Jesus sofreu tudo isso por amor de mim e você, sendo ele Deus. Vou continuar lendo no versículo 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Quer dizer, sentiu todas as dores que você pode sentir por mim, por você. Aonde ele sentiu? Lá na cruz. E que sabe o que é padecer. Ah, você não conhece o meu sofrimento. Não sei, nem com ele. Mas está aqui, Jesus sabe o que é padecer. Ele padeceu, ele foi cuspido no rosto, sem falar nada. Foi esbofeteado. A história diz que quando enfiaram a cruz na cabeça dele, os espinhos eram enormes. Os espinhos foram entrando na sua cabeça, na sua face. O sangue começou a descer. Imagina sem anestesia, aquele soldado empurrando aquela coroa de espinho na sua cabeça. A dor, quando entrava dentro da cabeça dele, dentro do cérebro, aqueles espinhos, a dor terrível. Ele sentindo aquela dor por você, por mim. É o que comemora nessa sexta-feira que passou, que às vezes eles dão um chocolate, fala do coelho, mas esquece de falar a verdadeira dor e sofrimento que foi Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Nos diz ainda, como de um que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Foi desprezado. Você já sentiu desprezo? Dói, não dói? Aqui mostra que Jesus foi desprezado. Quer dizer, todos largaram, abandonaram ele no sofrimento. Tudo isso por amor de você, para que eu não me perdesse, nem você. Lembra hoje é o dia da ressurreição.
Nos diz no versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quer dizer, todas as enfermidades Ele tomou no corpo dele. As nossas dores Ele levou sobre si. Então toda dor que nós sofremos hoje, Ele tomou nas suas costas. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tudo isso por mim e por você. No versículo 5 diz, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Nossas transgressões estavam sobre Ele. Ele foi transpassado, nossa transgressão, tudo que nós fazemos, que o mundo faz, levou sobre os ombros dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele sofreu tudo isso. Por que ele sofreu? Para que nós não sofrêssemos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele, para trazer a paz, ele entrou na nossa vaga, no nosso lugar de dor e de sofrimento. Por que nós vamos rejeitar esse Jesus hoje? Certa vez Pedro disse, Senhor, se nós te deixarmos, aonde nós vamos encontrar a salvação? Só tu tens palavra de vida eterna. Hoje é o dia de você, que já é crente, fazer uma nova aliança, um pacto novo com Ele. Não é levantar a mão, não é aceitar Jesus, não, que isso seja feito, mas um pacto de uma nova caminhada, um novo relacionamento, um reconhecimento da sua morte, um reconhecimento da sua bondade e misericórdia, um reconhecimento, um agradecimento de tudo que Ele fez por você, de todo o sacrifício que Ele fez, uma gratidão interior. Você passa o dia todo correndo, o dia todo distraído. É o momento de você parar e dizer, obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado por meu nome estar no livro da vida. Obrigado que está escrito lá em João 14. Se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aonde eu estiver, esteja vós também. Um dia a gente vai estar junto com Ele. Um dia, cara a cara, a gente vai agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado pela tua morte. Obrigado que eu era para estar lá embaixo, no meio daquele fogo eterno perdido. Mas o Senhor, por bondade e misericórdia, trouxe um pecador, lavou e remiu, e me botou eu na entrada, nas portas celestiais. Obrigado. Você vai dizer face a face perante Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado por um pecador que não tinha direito, o Senhor remiu. Ó dia maravilhoso. Ó portal de pérola quando se abrir. E a igreja amada entrar com palma na mão, vestido branco, cantando o hino da vitória. Ó que dia maravilhoso. Toda dor, toda aflição, toda lágrima, todo aborrecimento já é passado. E nós estaremos com o Senhor eternamente. Querido, esse é o propósito da morte e ressurreição de Jesus. Esse foi o propósito dele. Que nós pensamos nisto, examinemos isto e esperamos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Qualquer hora ele pode vir. Se ele não vir nas nuvens, quem parte, ele já veio para essa pessoa. Quem partiu antes de mim, ou antes de você, Jesus já voltou para essa pessoa. Então, que nós possamos estar preparados. Prepara-te, a igreja. Prepara-te para encontrar com o seu Senhor. Prepara para encontrar, que possamos nos preparar.
em nome de Jesus. Amém? Vamos cear. Pegue seu pão. Senhor Deus e Pai, aqui está o pão que o Senhor disse no texto do dia. Quem comer da minha carne, que é este pão que simboliza a tua carne, tem parte contigo. Então nós queremos, Pai, precisamos, necessitamos estar intrissecado em Ti, contigo, viver em Ti, estar ligado em Ti. Então, Pai, vive em nós, entre em nós, que nós possamos, igual Pedro, aquela criada diz, você é um dele, você fala como ele, anda como ele, tem jeito dele, ó Espírito Santo. Nos ajuda a parecer com Jesus. Como aquela criada não confundiu Pedro. Mesmo que ele falasse que não era. Mas eles disseram não. Até a sua fala parece com ele. Que nesses dias tão difíceis, tão terríveis, possamos parecer com Jesus. Ter a natureza de Jesus. Ter o jeito de Jesus, ficar calado quando tivermos que ficar. Nossa maneira possa ser parecida com Jesus. Pai, nós te suplicamos e nós te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, comamos juntos. Pega o seu cálice. Senhor, obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque o Senhor sacrificou por nós sem a gente merecer nada. Nós poderíamos estar condenados ao inferno. Quantos de nós já poderia estar morto? Nós estamos aqui ainda, foi porque o Senhor nos remiu. Agora nós tomamos desse suco, que simboliza o teu sangue. Vem e nos purifica de todo pecado. Se tivermos doentes, tira a doença do nosso corpo. Se tivermos algum mal, arranca agora, Pai. Nos perdoa e nos purifica. No sangue de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Tomamos juntos. Tem um hino que nós cantamos na igreja, claro, eu não vou ser audacioso de cantar aqui, porque eu nem sei cantar. Que diz, teu sangue leva-nos alegre. Sempre na ceia nós cantamos quando estávamos juntos. E teu sangue, o sangue de Jesus, pode te levar mais além, te purificar e te limpar de todo pecado. Fique firme com o Senhor. Não desanime na fé. Não volte atrás. Sempre caminhando. Se tudo acabar, sabe, nós temos uma saída que é a mais importante, a saída para o céu. Se as coisas aqui nesta vida der errado, nossa saída é morar com o Senhor. Tenha essa esperança em nome de Jesus. Que o Senhor te livre de todo mal. Que o Senhor te tire toda doença, toda dor. Que todos os demônios sejam repreendidos do seu corpo, da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, que todo mal-estar seja repreendido. Que você fique bem, fique sarado. Eu declaro isso em nome de Jesus. E que você seja cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. Assim eu declaro as bênçãos do Senhor sobre ti, sobre os seus, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça seu rosto sobre ti. Que Deus te dê a paz.
Fique em paz.